Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. TV Mundo Maior, canal 15.1, em Araraquara. Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida. Como as histórias do Evangelho, dos primeiros seguidores de Jesus, podem nos servir de inspiração e nos fazer refletir sobre a nossa verdadeira transformação. Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Joana de Cusa, Maria de Magdala, Simão Pedro, Maria, Mãe de Jesus, Bartolomeu, Judas, são alguns personagens e histórias do Evangelho que refletem muito do que ainda somos hoje, mas também do que podemos construir. É dia de Boa Nova, é dia de Amanda Murgo aqui no Esferas da Vida. Amanda, seja muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada. É uma alegria, uma honra tê-la aqui com a gente. Muito obrigada pela oportunidade, para mim é uma alegria sem fim também. Olha, Amanda Murgo, ela é integrante do NEP Paulo de Tarso, ela é graduada em Filosofia pela UFSCar, educadora, faz parte da ONG Projetando o Futuro. É isso, Amanda? É isso aí. Olha, eu já sou fã número 1 da Amanda aqui conversando com ela, porque é muita coisa, ela tem 30 anos e uma grande estudiosa do Evangelho. Eu sempre gosto de falar que quando a gente vai fazer alguma preleção sobre o Boa Nova, que nunca é a gente que escolhe a história, é sempre a história que nos escolhe, né? Porque a gente, depois de ler esse livro, pode se sentir um antes e depois dele, viu, Priscila? É isso mesmo. Eu vou até mostrar aqui a capa do livro Boa Nova, porque quando eu conversei com a Amanda e a gente começou a pensar que pauta que a gente faria para o programa, a Amanda falou, olha, eu sou muito grata ao livro Boa Nova. Foi o livro Boa Nova que me trouxe, né, para o mundo de Jesus, para os ensinamentos de Jesus. Porque o que eu falei, a gente às vezes, mesmo nascendo em berço espírita, a gente depois, pelo menos eu, né, não posso falar pelos outros, a gente tem muito o estudo da imortalidade da alma, da reencarnação, do livro dos espíritos, Allan Kardec. Mas a falta que eu sinto hoje é de entender a vida de Jesus. E o NEP, né, a gente busca o NEP para esse tipo de estudo. E o livro Boa Nova são 30 capítulos, 30 lições que nos ajudam muito a entender as passagens de Jesus, Amanda. Eu tinha a mesma inquietação que você, né? Especialmente quando há 12 anos atrás eu cheguei no grupo mediúnico lá do Obreiros e a Adelina, que é essa amiga tão querida que eu te falei, ouvindo, né, meu anseio, porque eu falava, a gente estuda as obras de André Luiz, a gente estuda a codificação e temos mesmo que estudar, mas eu tinha uma dúvida no meu íntimo, porque eu ficava me perguntando, mas quem é Jesus? Por que esse espírito, né, é tão importante? Por que ele é tão icônico? O que ele fez de tão efetivo? Porque realmente, né, as passagens do Novo Testamento, da Bíblia, quando você não tem nenhuma ferramenta de estudo para compreender aqueles símbolos, acabam sendo até desestimulantes para o entendimento do Evangelho, para compreender Jesus. É difícil, não é fácil? É muito difícil. E aí ela falou para mim, ela falou, Amandinha, pode ficar tranquila que eu sei um livro que vai te esclarecer. E na semana seguinte ela me trouxe Boa Nova. E eu sempre que tenho oportunidade falo, porque quando eu li pela primeira vez e todos os momentos em que eu me dedico a estudar o Boa Nova, a gente se sente inserido naquele contexto em que Jesus esteve aqui na Terra, né? A gente se sente pertinho de Jesus. Então é um livro porque são histórias que Humberto de Campos, né? Vamos falar, é Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Humberto de Campos. Então não é qualquer escritor, né, nesse livro. Realmente a gente se sente
é nos bastidores do Das Evangelho, mensagens das do mensagens de Jesus. É, não Humberto de Campos. E essa capa aqui é antiga. É mesmo. Mas tem uma capa mais nova, Amanda. Tenho Vamos essa mostrar capa. a capa da Amanda. Será que dá para pegar certinho? É uma capa mais nova. Você aí de casa, que ainda não leu o livro Boa Nova, a Amanda Murgo faz esse convite. É uma leitura maravilhosa. Humberto de Campos reúne, já no plano espiritual, 30 episódios daquilo que ele chama das tradições do mundo espiritual, do folclore do mundo espiritual, como ele deixa bem claro no prefácio, né? Em que ele narra 30 passagens que estão no Novo Testamento da vida de Jesus, mas de uma maneira muito mais detalhada, romanceada, nos dando a conhecer aqueles detalhes, a atmosfera psicológica dos personagens do Evangelho, o contexto que gerou aquele ensinamento, o relacionamento amoroso e tão presente do mestre com aquelas pessoas. Então, quando a gente lê de uma maneira assim que nos leva realmente para aquele cenário, nos faz reconhecer em cada um daqueles personagens, né? O que eu achei interessante é que você me passou também que no mundo espiritual existem escolas do Evangelho. Exatamente. Inclusive o prefácio é intitulado Nas Escolas do Evangelho, né? De onde o Humberto de Campos, depois do seu desencarne, se dedica ao estudo e, claro, como a equipe espiritual sempre aproveita ao máximo os nossos talentos, né? Cada um de nós tem um talento para ser usado, dado por Deus. Aproveitam esse talento que ele já tinha encarnado, que é o talento da escrita, né? Ele era um escritor já renomado aqui no Brasil, no começo do século XX. E é interessante como, a partir do aprendizado dessas tradições do mundo espiritual, onde ele tem acesso nesses arquivos dessas histórias, ele mais do que ninguém, inclusive Emmanuel relata essa virtude de Humberto de Campos, essa habilidade maravilhosa em relatar esses acervos que ele tinha acesso no plano espiritual, como que a nos trazer um pouquinho aqui no mundo físico para essas escolas do Evangelho que existem lá. E a gente falou aqui no começo do programa de vários personagens que de fato passaram, né, por problemas que hoje nós passamos. Exatamente. Né? Não eram pessoas, né, os primeiros personagens do Evangelho eram pessoas que tinham muitas angústias, desde os apóstolos que foram escolhidos até as pessoas que conviveram perto de Jesus. Eram, vamos dizer assim, gente como a gente, não é, Amanda? Muita gente como a gente. E a gente se identifica com eles. E a gente poderia contar algumas histórias. Claro. Eu acho que a gente poderia, para quem está em casa, só para perceber que nós temos, né, nós podemos construir, sim, como eles construíram, por meio do Evangelho, né, por meio dos ensinamentos de Jesus, um futuro melhor, um presente melhor, não é? Não é só o futuro, o presente também, não é? Com certeza. O que é muito maravilhoso no livro Boa Nova e na pedagogia de Jesus, né, que é o governador espiritual do nosso planeta, é que quando ele traça o plano da semeadura do Evangelho aqui na Terra, ele escolhe pessoas para auxiliá-lo. Então já é uma grande lição, porque ele, que é o grande mestre, não dispensa a ajuda das pessoas, sabe trabalhar em equipe. Às vezes a gente se fecha, né, Priscila? Então só daí a gente já tem uma grande lição. Jesus não trabalha sozinho, Jesus trabalha em equipe. E o mais maravilhoso é que ele não escolhe pessoas perfeitas para fazer parte dessa equipe. Muito pelo contrário. Ele escolhe pessoas frágeis, falíveis, que de longe não eram perfeitas até aquele momento. E até mesmo depois que ele desencarna, que ele deixa o plano, né, eles levam um caminho ainda, um tempo para construir e solidificar o reino de Deus nos seus corações. Mas a gente vê pessoas que tinham as suas angústias, Pedro com imensos problemas, até de ordem financeira, como a gente vai ler lá na lição Oração Dominical, aquelas inquietações do mundo físico mesmo, das dificuldades domésticas, como é que ele vai fazer para dar conta de se sustentar, os problemas materiais? Quem não passa por isso? Quem não deixa de dormir por conta de uma questão financeira? Exatamente. A gente tem visto, né, cada vez mais índices aí
Altíssimas, nos mostrando né, de suicídio, pessoas que passam por problemas psicológicos, psiquiátricos, com grandes angústias. A gente tem no capítulo Bom Ânimo a descrição da atmosfera espiritual e do sentimento de tristeza, de falta de bom ânimo de Bartolomeu, que era um espírito muito triste e que Jesus vai e esclarece, né, que ele está olhando para o lado errado da vida, que ele precisa olhar por um ponto de vista mais superior. Então, aquela angústia que ele compartilha, ele tinha acabado de perder a mãe, ele passava por imensas dificuldades dentro do lar, os irmãos não concordavam com o caminho que ele seguia do evangelho, chamavam ele de um vagabundo, de uma pessoa que estava, né, à revelia dos deveres da casa. Então, vivia imensos conflitos. Joana de Cusa, que passava por imensos conflitos de ordem conjugal. Quantas pessoas hoje, né, que têm as suas angústias pela incompreensão dos companheiros, né, com os quais convivem, e desejando a todo custo modificar o outro, quando na verdade o que Jesus vai ensinar para Joana é que ela precisa aprender a renunciar e principalmente a ser testemunha, a dar o exemplo, né, e a amar, se não da maneira como ela amava antes, né, com aquele amor conjugal, mas aprender a amar aquela pessoa com quem ela convivia tão difícil como um próprio filho. Então, que é renunciar, Amanda? Renunciar, especialmente no caso de Joana de Cusa, Nesse né, caso, pela visão espírita. Né? Pela visão espírita, saber abrir mão às vezes daquilo que a gente deseja, às vezes a gente tem aquela visão tão restrita, né? Para estar em serviço ou a serviço do outro, né? Tantas vezes a gente tenta fazer ou a gente tem esse desejo de fazer com que o outro compreenda e Jesus vai dar essa lição imortal para Joana de Cusa. Deus não trava contenda com as criaturas, então não é para tentar convencer, não é para tentar forceps, fazer com que o outro entenda o que você está sentindo, pense da maneira como você pense, respeite esse momento. A gente não sabe como... Né? Jesus fala para Joana de Cusa que circunstâncias da vida nos uniram uns aos outros. Então, esse momento da convivência precisa ser um momento de nós abdicarmos muitas vezes daquele nosso desejo pelo serviço. E quando a gente olha para o mestre, a gente vê que ele fez isso o tempo todo na vida dele, né? Ele, a tal ponto de falar que a vontade dele era a mesma vontade do Pai, que ele e o Pai eram um. Então, ele vai ser a luz e vai tentar mostrar para Joana de Cusa que ela tem que ser fiel a Deus no serviço do lar, no serviço da compreensão, inclusive naqueles momentos em que ela não tinha essa compreensão, então essa renúncia, né? Ela teve toda essa resignação. Exatamente, ela não conseguiu mudar a Cusa, mas ela mudou, que era o esposo, né? Ela mudou a si mesma e aí a convivência... não necessariamente ficou melhor por conta da mudança de Cusa, mas porque ela já enxergava as coisas de uma maneira diferente. Ela conseguiu talvez conviver com o que a fazia sofrer. Ela parou de sofrer, talvez. Exatamente. E ela foi angariando recursos espirituais naquela convivência com Cusa, né? Especialmente refinando o amor que ela tinha por ela, que no final das contas é o destino que a gente tem na convivência uns com os outros, né? Transformar a nossa convivência em um amor fraterno, enxergar cada um da humanidade como se fosse alguém da nossa própria família, alguém a quem a gente ama muito, né? E servir essa pessoa a partir do seu próprio testemunho, do seu exemplo. Então, ao invés de esperar uma mudança, uma renovação do outro, ela compreender que essa renovação tinha que ser operada nela mesma. Ela teve que... Exatamente. Olha, isso mesmo. E Simão Pedro? Simão Pedro, quando a gente lê essas passagens do Boa Nova em que ele faz parte, que são muitas, mas em especial gostaria de frisar uma que é o capítulo A Negação de Pedro, a gente enxerga ali naquela descrição de Humberto de Campos um homem extremamente preconceituoso, uma pessoa cheia de si, extremamente orgulhosa. Parece que a gente até começa a se identificar, né? Se vê nele, porque Claro. Eles na verdade são arquétipos mesmo dessas dificuldades que nós temos, e é isso que é tão maravilhoso da pedagogia de Jesus, né? Nos mostrar o antes e o depois dessas pessoas. Simão Pedro trazia essa dureza, esse embrutecimento
inclusive por ser seguidor das leis mosaicas, né? Uma incompreensão do porquê Jesus agia daquela maneira. Quando a gente lê, por exemplo, o capítulo Maria de Magdala, e Maria de Magdala toma coragem de ir até a casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, e a hora que ela está saindo, depois de ser acolhida com tanto amor pelo Mestre, ela é recebida por um olhar tão frio de Simão Pedro, que não concordava que Jesus estivesse próximo de uma mulher com uma vida reprovável, né? Isso. Então a gente vê em Simão Pedro essa dureza, mas no capítulo A Negação de Pedro, o capítulo começa naquele cenário da última ceia, em que Jesus, dando ali uma das suas lições imortais e finais, coloca uma toalha sobre, né, a sua cintura, se abaixa e começa a lavar os pés dos seus discípulos, depois da pergunta quem seria, né, o maior, e aquelas confusões como eles sempre tinham por essas ilusões, né, dos prestígios que eles queriam ter. Mas é interessante que quando Jesus se abaixa para lavar os pés de Simão Pedro, ele fala: imagina que o meu mestre vai lavar o meu pé. Se os meus amigos aqui são tão ingratos a ponto de fazerem com que o Senhor se humilhe dessa maneira, porque era uma atitude servil, né, lavar os pés, eu não vou permitir. E aí ele começa a tecer ali julgamento sobre os outros companheiros ali de discipulado, e Jesus fala: olha, Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso, e ainda hoje você perceberá que o homem do mundo é mais frágil do que perverso, porque antes que o galo cante, né, até que o galo cante pela terceira vez, você me negará. E ele tem dificuldade de compreender aquilo. Mas no momento em que Jesus é preso, ele se vê profundamente amedrontado. Isso não queria dizer que ele não amasse profundamente ao mestre, muito pelo contrário, mas o medo das consequências que poderia ter para todas as pessoas que seguiam Jesus naquele momento, apavoraram a Pedro e fizeram com que ele agisse exatamente da maneira como ele recriminava. Então ali a gente tem um exemplo dessa hipocrisia, né? E também daquela forja que determinou depois uma grande mudança de Simão Pedro, né? Da compreensão com o outro, tanto que Jesus confia a liderança da Casa do Caminho depois a ele, porque uma vez reconhecendo a própria fragilidade, ele seria entre os apóstolos aquele que teria melhores condições de acolher quaisquer que fossem as pessoas decaídas, né, que já tivessem passado por erros, por equívocos, como ele mesmo passou negando o mestre. Então são histórias realmente de fazer a gente se emocionar. E ele conseguiu se perdoar, Simão Pedro, por ter negado o mestre. Em alguma passagem é falado isso? Na passagem que a gente tem da negação de Pedro, encerra-se com uma visão espiritual de Jesus, né, no momento em que ele está no momento de sono. A gente vê nessa passagem que Humberto de Campos deixa o foco do final na consciência de Simão Pedro de ter reconhecido a sua fragilidade, porque o final dessa passagem, não querendo dar spoiler para quem já ficou curioso para ler, mas o final dessa passagem nos faz realmente ver Jesus olhando para Pedro, daquele portão de onde ele estava recluso, né, e Pedro ali de acordo com a própria consciência, se sentindo muito mal por ter negado o mestre. Naquele momento. Mas isso é interessante, porque uma característica que é muito comum entre todos os discípulos, né, e principalmente esses narrados no livro Boa Nova, que apesar de não serem pessoas perfeitas, eram pessoas extremamente dispostas, Priscila. E a disposição, né, essa vontade de fazer diferente, não os fez estacionar na culpa. Então, depois de passado, é fundamental. Não é? É fundamental. Depois da partida de Jesus, eles começam a se organizar, eles começam a se reunir. E a fortaleza, né, do testemunho da ressurreição, deles terem visto, né, que o mestre, que a imortalidade da alma, né, que a alma sobrevivia à morte do corpo, faz com que eles fiquem cada vez mais encorajados a seguir, realmente não temam mais. E nem estacionem mais nas suas fragilidades, mas continuem lutando, uma luta íntima e também adquirindo, né, essa fortaleza espiritual para enfrentar as perseguições que viriam, as dificuldades e toda a ordem, né, de empecilhos que a própria época trazia a eles, né, com a questão dos romanos, com a questão das perseguições que se travariam ali para os primeiros cristãos. Com
Com certeza é isso mesmo. A gente vai para o nosso momento Chico Xavier, que é Chico Xavier falando sobre Judas. Gostaria de saber se Judas foi um traidor ou fazia parte de um programa para salvar Jesus Cristo. Sinceramente, eu sou uma formiguinha diante de um processo que teve consequências tão grandes na história da humanidade. Mas eu creio que nós podemos nascer ou renascer com as nossas tendências inferiores e, naturalmente, induzidos ao mal, porque nós todos não, eu digo, eu sou portador de tendências inferiores muito, vamos dizer, muito pouco recomendáveis, vamos dizer assim, mas se eu deixo essas tendências à solta, e se eu vou praticar com elas males maiores do que aqueles que eu já cometi em existências passadas, eu sou responsável, conquanto possa ser instrumento para o resgate de determinadas situações ou peça na engrenagem da história de grupos ou de coletividades com consequências agradáveis ou desagradáveis para o futuro. Individualmente nós devemos pensar que nós temos determinadas tendências, vamos dizer, tentações, mas devemos resistir às tentações. Creio que Judas poderá ter renascido com tentações muito grandes para se apropriar da autoridade política e de exigir que nosso Senhor Jesus Cristo tomasse as rédeas do poder humano. Acredito. Mas creio que ele não devia ter deixado essas tendências assumirem o caráter que assumiram. Paz e espera. Paz e espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com a estudiosa do Evangelho, Amanda Murgo, sobre alguns personagens da época de Jesus que a gente tem muito a aprender, é isso mesmo? E a gente agora, eu vou dar um recadinho do Instituto Eurípides, que foi fundado há 25 anos no bairro Águas do Paiol, periferia da cidade de Araraquara, na época um dos bairros mais perigosos da cidade. O objetivo era ir ao encontro àqueles que mais precisam. Atualmente, o Instituto acolhe gratuitamente mais de 160 crianças de 6 a 15 anos no contraturno escolar para retirá-las das situações de risco. Eles oferecem almoço, lanche da manhã e da tarde, oficinas de meditação, esportes em quadra coberta, música, dança, artes plásticas, enfim. E agora aquela informação para vocês que pode interessar quem você conhece ou se você é um jovem de 15 anos. O projeto Jovem Aprendiz. Com 15 anos de idade, o jovem começa a ser preparado com treinamentos e cursos profissionalizantes e o Instituto coloca numa empresa parceira para que ele inicie sua carreira profissional. Olha lá que beleza! Quer ser esse jovem aprendiz? Conhece alguém que possa vir a ser esse jovem? São mais de 14 cursos. Você pode, olha, entre em contato com o Instituto Eurípides, entre em contato com eles aqui pelo telefone, pelo site, pelo Facebook. Eu tenho certeza que vocês vão ser bem atendidos e você também que pode ajudar, apoiar o Instituto. O Instituto é uma ONG, né, sem fins lucrativos, é uma escola espírita. Tem até não é demais, Amanda, é uma escola espírita que ajuda essas crianças, então a gente pode ajudar de todas as formas, fantástico, não é isso? Fantástico. E a gente também tem uma super dica aqui, Amanda, no nosso programa, que é das edições da editora O Clarim. Nossa dica de leitura, Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim, são edições ininterruptas desde a época de Caibar Schutel, o grande pioneiro do espiritismo aqui no Brasil e aqui também na nossa região, Matão, Araraquara, São Carlos. Você conhece a revista, Amanda?
É muito bacana, né? Traz temas tão atuais também para a gente refletir. Sim, são temas atuais à luz do Espiritismo. Vai aparecer o WhatsApp da editora, o site da editora, o telefone, enfim. Eu acho que a gente, né, tem que dar continuidade a esse projeto de Caibar Chuta. É isso, e agora a gente volta aqui para as nossas histórias dos personagens. Já que Chico Xavier, no momento Chico Xavier, falou um pouquinho de Judas, né? E Judas, a grande questão aqui é a ilusão pelo poder e os bens materiais. Sim. Né? É tido como traidor, que também é uma palavra pesada, não é, Amanda? Vamos entender a história de Judas. Quem era Judas? Então vamos lá, Priscila. No decorrer da história, né, dessa construção que nós fizemos de Judas, a gente acabou cunhando ele como traidor. Mas na visão espiritual lá do alto, né, dessa visão espiritual e do conhecimento das escolas do Evangelho, o capítulo sobre Judas, sobre esse episódio, né, da entrega de Jesus feito por Judas, Humberto de Campos vai intitular A Ilusão do Discípulo. Então, mais do que um traidor, né? Assim, melhor, menos do que um traidor, na verdade, nada traidor. O que Judas foi uma pessoa extremamente iludida. E iludida pelo quê? Iludida pela sede de poder. Os judeus, né, naquela época, esperavam um Messias que pudesse libertá-los, que pudesse tirá-los do jugo de Roma, restituir a eles essa posição de povo eleito e fazê-los reconquistar todo aquele prestígio que eles tiveram sobre a terra, né? E é interessante a gente ver essa expectativa, apesar da convivência tão íntima, né, de Judas e também dos outros apóstolos com Jesus, que no momento em que eles chegam a Jerusalém para a celebração daquela última Páscoa em que Jesus celebrou com eles são recebidos e aclamados como pessoas de extremo prestígio, né? A gente tem isso nas narrativas do Evangelho. E isso deixa Judas com muitas expectativas a respeito de engendrar um movimento político que pudesse acelerar esse processo pelo qual eles esperavam há tanto tempo, né? Então, desde os profetas, séculos antes, esperando aquele libertador. E Jesus, apesar de fazer essa promessa do reino de Deus que ele veio instaurar sobre a terra, causava em Judas essa estranheza, né? O mestre é muito pacífico, inclusive é uma das conversas que ele tem, se não me engano, com Tiago no começo desse capítulo da ilusão, e Tiago, salvo engano, tá? Claro. Tenta demovê-lo dessa ideia, dizendo, você não lembra que o mestre nos disse que o maior será aquele que se fizer o menor, né? Então, para Judas era difícil entender. Era muito difícil entender. A gente vê alguns aspectos da personalidade de Judas também em um capítulo em especial, que é o capítulo que está lá no comecinho da Boa Nova, quando ele reúne os discípulos, né? Que é chamado, inclusive, esse capítulo de congregação, a primeira formação desse colégio dos discípulos, que Judas tem o ímpeto, né? De oferecer a Jesus a possibilidade de fazer uma arrecadação entre as pessoas para que o empreendimento do Evangelho pudesse partir de alguma ajuda financeira. E Jesus ali, já percebendo a fragilidade que habitava aquele coração, fala que sim, é necessário também o aspecto material, mas que Judas nunca acumulasse aquilo que não fosse extremamente necessário para que se cumprisse a missão. Para que ele desse seguimento, né, naquela ideia que ele teve de fazer uma primeira arrecadação, mas que ele entendesse, né, os limites disso, que isso não fosse superior à tarefa, né? Claro. Que aquilo não virasse o objetivo em si, mas que fosse um meio para que eles pudessem alcançar os objetivos. E quando Judas recolhe aquela bolsinha com alguns denários, né, uma quantia irrisória, ele entrega para Jesus e ele fala, olha, mestre, é pouco, mas já é alguma coisa de onde a gente começa. E Jesus olha, e assim termina o capítulo de uma maneira até profética, com Jesus dizendo assim para ele, ai, Judas, é muito bom, é louvável que você tenha se esforçado nessa tarefa, mas apesar de pequena bolsa, queira Deus que você nunca sucumba ao peso dela. Então, olha, até me arrepia.
Então ali ele já entendia a fragilidade que habitava em Judas, e quando ele em Jerusalém, lá na frente, né, nesse episódio que Humberto de Campos relata sobre essa ilusão, ele está certo de que não tem erro, de que se ele se associar com os líderes do templo, ele conseguiria, de alguma maneira, recolhendo Jesus, ficar à frente do movimento político. Ele estava articulando, na realidade, o que muitas pessoas hoje fazem. Que é uma coisa até comum, né? Quem de nós, em alguma medida na nossa vida, às vezes não tentamos manipular uma situação para conseguir alcançar o objetivo que a gente tinha, né? Sim, sim. A gente vê isso representado nas nossas instituições políticas, por exemplo, com arquiteturas ali de poder que fazem grandes ou pequenos grupos serem privilegiados e não se pensa no bem comum. E foi essa ideia que passou pela cabeça de Judas naquele momento. Então ele compreendia o amor que ele tinha pelo mestre, ele sabia da importância, ele valorizava a importância da obra que o mestre fazia na terra, de acolher a todas as pessoas, e ele queria sim que isso continuasse, mas ele queria ter a liderança política do movimento. Então ele se associa com esses líderes do templo, ele recebe uma quantia para fazer essa entrega de Jesus, para passar ali todos os caminhos, né, por onde Jesus estaria, para poder entregá-lo. Ele acreditava de fato que ele conseguiria reverter com certeza essa situação, que Jesus não morreria? Com certeza, inclusive essa foi a promessa feita. Inclusive tem outras passagens que agora não me recordo, mas em outros livros, que Humberto de Campos também traz passagens dessas situações em outros dos seus livros, né? Em que mostra esse bastidor de como foi a conversa de Judas com esses chefes do templo, e essa promessa feita de que realmente ele ficaria recluso, Jesus ficaria recluso por um tempo, mas depois Jesus seria liberto para continuar o trabalho da benemerência, e Judas seguiria ali com a direção do movimento. Líder do governo. Líder do governo, vamos dizer assim, e Jesus continuaria na parte da assistência social, se a gente puder trazer isso para os nossos dias. Então ele foi profundamente iludido, tanto que quando ele percebe o ponto em que chegou, que já era irreversível, né, que os judeus tinham entregado Jesus para Roma, para o poder de Roma julgá-lo, e que a pena seria a pena capital, ele entra em profundo desespero. Ele chega no templo, ele joga as moedas que ele recebeu, e aí um dos sacerdotes que fez, né, todas as tratativas, se eu não me engano foi Hanã, diz para ele: isso é contigo, quer dizer, problema seu, né, você que quis assim, não estou nem aí para isso. Que duro, e né? Nesse momento ele entra em desespero. Ele entra em desespero porque não era isso que ele esperava, mas a ambição pelo poder fez com que ele, apesar, né, do esforço ali que foi em vão de Tiago, levasse adiante aquela ideia infeliz, né, que fez com que ele ficasse cego, né, em busca desse poder que ele queria. E após a morte de Jesus, tem alguma passagem que mostra a preocupação de Jesus logo à morte em buscar Judas? Não foi sim. isso? Inclusive uma passagem, não é em Boa Nova. Não me lembro se é em Lázaro Redivivo ou Luz Acima, alguma dessas outras obras do Humberto de Campos, né? Mas eu sei que é Humberto de Campos ou Irmão X, né? Porque Humberto de Campos, alguns livros assinam Irmão X. É uma passagem, uma história que se chama O Anjo Solitário, em que Jesus está crucificado e de repente chega vários anjos, vários espíritos de luz, tentando aliviar as dores de Jesus naquele último momento, naqueles últimos instantes de vida, e Jesus vê ao longe chegar um desses emissários divinos, né, que é chamado ali por Humberto de Campos de anjo solitário, angustiado, e se comunicando pelo olhar, Jesus, né, naquela atmosfera de uma conversa mental, porque ele era um espírito que a matéria já não exercia nenhuma influência sobre ele, né? Um espírito crístico. E esse anjo solitário fala: Judas acabou de suicidar. Nossa. E Jesus, né, fala: vai em frente que daqui a pouco eu mesmo estarei indo. Ali, naqueles instantes que precediam o desencarne de Jesus. Então, realmente é uma passagem que nos deixa arrepiados, emocionados, porque mostra, né, a compreensão de Jesus para a fragilidade daquele espírito. E Judas, ele se perdoou
em pouco tempo? É contado isso no Espiritismo? Como é que foi pós-suicídio? Tem, acho que uma passagem, se não me engano, no livro Estante da Vida, que também é do Humberto de Campos, um dos primeiros livros em que ele faz entrevistas com grandes personalidades do mundo espiritual, entre elas Marilyn Monroe, e uma delas é Judas. Ele se encontra, se não me engano, Estante da Vida. Estante da Vida, olha, interessante. É bem legal a gente visitar essas outras obras de Humberto de Campos também, porque trazem realmente ensinamentos, muitas informações do plano espiritual. E ali ele está em Jerusalém, vê Judas em Jerusalém, e fica, né, curioso de saber o que Judas está fazendo ali naquele momento que é um momento em que se habitualmente está se malhando Judas no mundo todo, né? Com essas tradições que as pessoas... Hoje as pessoas falam Judas o traidor, até virou sinônimo de xingamento. Esse Judas, né? E que pena, porque talvez ele, de alguma forma, ele recebe essa vibração, Amanda. Hoje Judas é um espírito avançadíssimo, pelo que a gente tem nesse relato, né, dessa entrevista com Judas. Ele passou sim por diversas encarnações em que ele teve que depurar esse problema consciencial, inclusive uma encarnação na França como Joana d'Arc, né? Judas? Isso. E a gente vê diversas vezes nessa entrevista com Humberto de Campos que ele está realmente tranquilo diante desse passado. Porque ele teve o seu momento de reparação e aproveitou as oportunidades e hoje está muito acima, né? Moralmente falando, em relação a todos nós que ainda estamos lutando, né, contra essas nossas fragilidades que ele já superou há muito tempo. Mas uma coisa que é muito interessante nessa entrevista que Humberto de Campos faz com Judas em Jerusalém é o final dessa entrevista, em que Judas diz que hoje, ainda hoje, Jesus é vendido por muito menos por todos nós, né? As pessoas o trocam, às vezes, por bagatelas muito mais insignificantes e com objetivos muito menos louváveis, né? Nessa ilusão do dia a dia, nessa... Olha que lição, né? Que lição para todos nós, por isso que é importante aqui realmente contar histórias, porque a gente se vê nesses personagens. Exatamente. E amplia nossa visão quando a gente olha para as nossas limitações. Quando Jesus olhava para aqueles discípulos, ele não estacionava o olho no erro, né? Ele viu o porvir glorioso que cada um estava já destinado a construir. Mas é uma etapa de construção que depende de cada um de nós, né? Com certeza a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje eu recebo a Amanda Murgo e a gente conversa sobre alguns personagens do Evangelho que nos ajudam a refletir e nos geram esperança. Muita esperança. Não é, Amanda? E agora a gente falou de Judas no segundo bloco, só para deixar claro, né, reiterar as informações que a Amanda passou para a gente no segundo bloco. Realmente o livro Estante da Vida, que tem o capítulo O Anjo Solitário, é o Estante da Vida, e o livro de entrevistas Palavras do Infinito. Isso. Então nós temos 3 dicas aqui da Amanda. Boa Nova, Estante da Vida e Palavras do Infinito. Os 3, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Isso. E se as pessoas tiverem dificuldade de adquirir esses livros, porque às vezes são edições que já são esgotadas, né? A gente tem um site chamado Bíblia do Caminho, no qual é possível procurar, inclusive, por ocorrências. Então, se você digitar Judas em Bíblia do Caminho, ele vai relacionar todas as passagens que o Chico psicografou relativas a Judas. Então, é muito fácil localizar esses textos assim também. Bíblia do Caminho é um site? Bíblia do Caminho é um site. Olha que dica ótima! Obrigada, Amanda. Muito boa mesmo. E quem será o nosso
personagem deste bloco? Acho que nós poderíamos falar de Maria de Magdala. Maria de Magdala, sede de amor e de ser amado. Você aí de casa sente a sede de amor e de ser amado? Vamos contar do começo a história da Maria de Magdala? Essa história vai ser boa, hein? Vamos lá. Eu acho que de todas as histórias narradas no Boa Nova, seguramente é uma das que mais emociona, porque a gente vê ali um exemplo de uma renovação tão profunda, tão sincera, né? Há quem diga que entre os conversos depois de Jesus, né? Assim, depois do encontro com Jesus, Maria de Magdala está acima até de Pedro, de Paulo, né? Que a transformação dela realmente foi muito grande, porque Paulo, ele já tinha o instinto dentro dele de ser um fiel seguidor, né? Primeiro com Moisés, depois com Jesus. Ele estava só com as forças direcionadas para o lado errado. Sim. Mas Maria de Magdala estava realmente numa situação muito difícil espiritualmente falando, né? Envolta por toda sorte de dificuldades em relação a questões do sexo. Ela era uma pessoa, uma cortesã, né? Que vivia a riqueza profunda que se poderia ter naquela época. Então, era uma pessoa que estava sempre rodeada de grandes e ilustres pessoas da sociedade, que acabava se prostituindo, né, em relação a essas pessoas, que era mal vista, né, logicamente. Uma mulher, a gente vê o carinho, hoje, né? Hoje ser mulher, imagina naquela época. Imagina naquela época e com um destino como que ela teve, né? Então, entre os próprios seguidores de Jesus, entre o colégio mais íntimo de discípulos, como a gente comentou lá na primeira parte, né, do Pedro, a gente vê que Maria de Magdala enfrentou uma resistência muito grande, inclusive entre os próprios seguidores de Jesus, entre os próprios apóstolos. Então, ela teve uma dificuldade muito grande de ser aceita quando ela sinceramente se decidiu seguir o mestre, né? E Humberto de Campos fala que foi naquela vila principesca que ela morava, que ela, né, naquela ocasião, conseguiu ouvir uma preleção de Jesus, que ela se sentiu profundamente tocada por uma questão. Além do que Jesus falava, ele recebia as pessoas que eram as escórias da sociedade com profundo amor. Então, quando ela via a postura de Jesus com as pessoas que a sociedade queria longe, os leprosos, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência física, a gente não sabe, mas ali poderiam ter pessoas com dificuldades morais grandiosas, né? Ladrões, bandidos, pessoas que realmente as pessoas queriam longe, Jesus acolhia. Quando ela vê isso, ela se sente encorajada. E ela fala, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? E ela sai do local onde ela mora, ali, aquele conjunto, né, tudo ao redor do lago, e vai a Cafarnaum. Toma a embarcação e vai a Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, que era onde o mestre ficava. E ali ela toma coragem para procurar Jesus. E já chegando, né, Jesus recebe ela com um sorriso tão grandioso, tão aberto, que era como se ele já estivesse esperando por Maria. Humberto de Campos relata isso no início dessa passagem. É uma passagem com a qual eu me emociono muito, né? Porque não tem nada melhor do que quando a gente está naquele sofrimento grande, moral, a gente ser acolhido sem ser julgado, né? Coisa que muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer, porque a gente é sempre cheio da razão, sempre cheio, e ali o mestre está ensinando a acolher. Então, Jesus acolhe Maria e ela se confessa, ela fala, olha, o Senhor sabe a vida que eu tenho vivido, o Senhor sabe quem eu sou. Então, eu não tenho mais o que esconder, eu não tenho como não me abrir, né? O Senhor já sabe. Eu desejaria ser das suas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? E diante daquela pergunta, Jesus fala, alegra-te, Maria, porque hoje você foi agraciada pela clarividência do céu. Logicamente que Deus a receberá e a recebe, né? Você nunca viu uma casa em ruínas? As flores que nascem sobre aquelas ruínas, as ruínas representam os homens e as flores representam a Deus. Que às vezes, né, no mais absurdo das situações a que a gente pode chegar, enxerga a possibilidade de florescer, enxerga a possibilidade de nos fazer frutificar. Então é claro que sim. E o amor cobre uma multidão de pecados.
já dando ali para Maria de Magdala o que ela diria logo na sequência da conversa, de que ela tinha uma sede de amor imensa e uma sede de ser amada imensa, né? Apesar de estar sempre rodeada por aquela imensidão de pessoas, que era uma mulher muito bela, sempre lhe fazendo os caprichos, né? Mas aquela sede de amor e de ser amada sinceramente, com relações que são sólidas, profundas, né? Ela desconhecia. E Jesus diz que de fato a sede de amor dela era real. Mas adiantando um pouquinho a história também, para a gente não se alongar muito, porque esses detalhes eles merecem ser lidos nas palavras de Humberto de Campos, são seguramente melhores que as minhas. Continua. A gente vê que Jesus vai dizer a ela, né, trocando em miúdos, que para que ela mate aquela sede de amor, ela precisava se doar, ela precisava amar. E como ela faria isso? Dedicando o amor maternal. Jesus usa mais ou menos essas palavras. Então ela entra num desespero depois que ela ouve Jesus falar isso, porque ela já não pode mais ter filhos, né? Ela sabe que ela está numa situação de esterilidade. Ele fala: pobre de mim, Senhor, que sou mulher e não tenho mais condição de gerar filhos. E ele fala: mas será que são só os filhos que vêm do ventre que são os filhos, né? Qualquer que seja aquele que você acolha com o seu coração, com sua dedicação maternal, você pode acolher aqueles filhinhos das mulheres que já não podem mais cuidar. Você pode acolher aqueles que estão desamparados, aqueles que já não tem mais ninguém por si. E ele dá duas recomendações para Maria. A primeira delas é que ela ame, que ela seja fiel a Deus, que ela tenha essa fidelidade a Deus, de seguir realmente essas diretrizes, apesar das dificuldades que o mundo lhe ocasionaria. E a segunda coisa que ele fala para Maria de Magdala é que ela conserve a perfeita confiança em si própria. Então é a fidelidade a Deus, como a nos dizer que primeiro a gente precisa ser nutrido, né? A partir é daí que também vem a origem da palavra fé, né? Fidelis, ser fiel, quer dizer, ser fiel a esse ensinamento, cumprir efetivamente com esse ensinamento, e a partir dessa nutrição da fidelidade, ela também ter confiança em si própria. Porque Maria, principalmente pela situação que ela ocupava naquela sociedade, ela já sabia dos conluios que já estavam se armando em relação ao futuro de Jesus. E ela meio que numa clarividência, no momento em que Jesus está dando aquelas orientações para ela na casa de Pedro, ela fala: Senhor, que será de nós quando não estiveres mais conosco? E aí que ele fala, né? Mantenha a fidelidade a Deus, eu sempre estarei contigo e com todos aqueles que forem fiéis, e mantenham a perfeita confiança em si própria. E quando ela está saindo de casa, da casa de Simão Pedro, ela é como se fosse assim, ela recebesse um raio congelante do olhar de Simão Pedro, com profundo desprezo, com profunda ironia. Logicamente que ele não impediria ela de entrar na casa, né, para conversar com o mestre, mas extremamente desgostoso da situação. E aí ela se dedica a seguir Jesus, inclusive é uma das pessoas que está narrada que segue Jesus até o fim, que tem coragem de estar até o fim. É a primeira pessoa para quem Jesus aparece depois da desencarnação. E não por acaso, né? Tamanha sinceridade desse propósito que alcançou, a partir daquela saída da casa de Pedro, da conversa que ela teve com Jesus, ela vende todos os seus bens, ela abandona toda a sua vida que ela vivia até então e passa a seguir Jesus. E a colaborar ali enquanto Jesus era encarnado. Depois do desencarne de Jesus, Priscila, Humberto de Campos nos diz que o próprio colégio de discípulos não aceitou que ela permanecesse entre eles. Então ela se lembra ela sofreu muito essa conceito até com os apóstolos. Com aqueles, porque eles temiam, uma pessoa que teve o passado que ela teve, não enfraqueceria o movimento, né? Será que ela vai se manter fiel? Será que ela não vai sucumbir? Porque era uma mulher conhecida e que tinha tido uma vida até então reprovável aos olhos de todos, era mal vista, né? Pela hipocrisia que governava aquelas pessoas, que muitas vezes se utilizavam, né, das situações em que ela vivia também. Então, assim, é uma série de situações que coloca Maria de Magdala num exercício de autoconfiança, de fidelidade. Então, ela resolve seguir, ela vai para Dalmanuta, trabalha como serva nas posições mais humildes, abre mão, né, de toda a
seus bens, todas as coisas que ela poderia fazer uso, inclusive quando ela está abandonada pelos apóstolos, poderia voltar para a vida que tinha, mas não voltou, se sujeita aos trabalhos mais simples. E Humberto de Campos diz que numa das situações, quando ela estava à beira do lago, né, do Mar da Galileia, ela lembra as palavras de Jesus, ela lembra todos aqueles ensinamentos, ela tem um desejo grande de um dia poder fazer com que outras almas recebam, né, aquela água viva que um dia matou a sede de alma e de amor dela. Então ela vê um grupo de leprosos, e esse grupo de leprosos está à procura de Jesus, mas não sabe que ele desencarnou. Então ela se comove imensamente pela situação daquelas pessoas, e ela fala, olha, o mestre já não está mais entre nós, mas se vocês quiserem, eu posso dizer tudo aquilo que eu aprendi com eles. E ela fica ali entre eles são expulsos daquela região porque eles tinham medo de contaminação. Então ela abre mão de todas as coisas da vida dela e segue com eles, segue com os leprosos. No decorrer do tempo ela é acometida pela lepra, e quando ela está no final da vida, ela se dedica, né, a cuidar dos leprosos até que a lepra, né, lhe macere todas as possibilidades de vida. Nos últimos tempos da vida dela, ela tem a vontade, o desejo de procurar Maria, mãe de Jesus, e João. Olha. E ela segue, né, rumo a Éfeso, numa viagem longa, que a gente pode imaginar como eram as condições da época, né? E quando ela chega em Éfeso, encontra, né, Maria e João, algumas outras pessoas daquele agrupamento cristão a acolhem, mas ela já está ali em vias de desencarnar. E feliz, né, pela possibilidade de ter revisto os amigos queridos. E naquele momento em que ela está nos últimos instantes, já se debatendo em algumas crises de, né, naqueles últimos instantes da vida, o próprio Jesus vem recebê-la. Que lindo. E ela é recebida, ela se sente levada, né, de novo às margens do mar, em que ela encontrou o mestre, em que ela ouviu. Ele vem, se aproxima dela e ele diz, vem Maria, eu te espero aqui, você foi fiel e amou muito. E assim acaba. Que lindo! Olha, que emoção, que tocante são todas essas histórias. A gente realmente precisa refletir, se colocar, né, nas posições, nas questões, porque nós temos todas essas questões. A gente precisa buscar a nossa elevação espiritual e, de fato, é uma construção. E é a vida toda, né? Não é hoje, não é amanhã, mas a gente pode começar a qualquer momento, não é, amanhã? E quando a gente se mira nesses exemplos, Priscila, a gente vê que eles não eram perfeitos como nós também não somos, mas que eles eram dispostos, né? Isso eu gostei do que você falou, a gente precisa de disposição. É isso aí. A gente precisa querer, vontade, não é? Vontade. Amanda Murgo no Esferas da Vida. Amanda, muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Obrigada mesmo, foi tocante a sua participação aqui no Esferas. A gente fica por aqui, estamos todas as quintas-feiras, às 10h15 da noite, na TV Cultura Paulista, na TV Mundo Maior e na Rede Amigo Espírita, e todas as terças-feiras, às 7h30 da noite, na TVM. Uma boa noite, um super beijo e até a semana que vem, se Deus quiser. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. TV Mundo Maior, canal 15.1, em Araraquara.